Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva. Inspire a todos nós na nossa caminhada, seja no nosso caminho individual, pessoal, intransferível e na coletividade, diante das próprias necessidades de toda a humanidade, perante a inspiração do Cristo, nos convoca. Então é um prazer estarmos aqui nessa noite, nessa casa que nos acolhe, que abre as suas portas, onde a espiritualidade se faz presente sempre. Nós sabemos que a proposta de uma casa espírita não começa no plano físico. E todos nós que aqui nos dirigimos, de alguma forma, temos laços e afinidades que vão nos movendo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, que possamos essa noite empreender a nossa autoavaliação. Observar aquilo que em nós se faz presente diante de cada dia. Porque uma das razões, um dos propósitos da doutrina espírita, e aí eu vou transferir para vocês a pergunta: qual é o propósito da doutrina espírita? Podem responder. Eu não falo sozinho. Não é nem palestra. Aqui nós fazemos um diálogo aberto. Qual o propósito? Evolução. O aperfeiçoamento. Esclarecimento. Seguir o Cristo. Exatamente. Então veja, tudo isso se resume na nossa reforma íntima. Um aprimoramento moral de condutas e tudo mais. E para falarmos do tema de hoje, é muito importante nós entendermos o que é realmente esse aspecto e o que nos envolve quando falamos de mediunidade. Mediunidade é só quem tem essa manifestação, digamos assim, aflorada, intensa, reconhecida, ou todos nós temos um startzinho. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele classificou mais de 80 tipos de mediunidade. Então, nesse limiar que há mais de 160 anos atrás, que nos trouxe uma visão do aspecto da mediunidade de forma classificada, de uma forma ordenada, para que nós pudéssemos entender esses princípios. E aí nós vamos de encontro com o que, na realidade, o que Kardec nos traz através das obras fundamentais de toda a literatura espírita que compõe essas obras fundamentais, é algo novo ou sempre existiu? É algo que, se nós conhecemos agora, é uma nova ciência, é um novo conhecimento, uma nova visão filosófica, ou é algo que sempre existiu? Então, a gente poder entender um pouco sobre os aspectos da mediunidade, nós vamos, primeiramente, o capítulo que nos foi reservado para hoje é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, do item Influência Moral do Médium, as perguntas 226 a 230. E aí nós vamos ver alguns aspectos relacionados a isso. Ele é bastante intenso, complexo, detalhista, para que a gente possa entender. E aí nós precisaríamos, por exemplo, de umas 2 horas para falarmos somente desse processo. Porque existem muitas situações que ali são relacionadas por Kardec que tangem na nossa vida diária. Aquilo que nós vamos nos propondo a realizar e que passa
desapercebido. E aí é onde a gente começa a perceber que essa questão da mediunidade, que precisa ser muito bem clara, já que Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, diz: todos possuem, em um grau maior ou menor, essa sensibilidade. Porque traz em nós, aí nós vamos ver que a mediunidade se processa por uma questão de senso moral, de razão moral, desenvolvimento moral. É um princípio, existe uma titularidade para isso. E aí eu vou contar um segredo para vocês que ninguém sabe e que só Ares tem. Eu vou aproveitar que ele saiu da sala, que o bom é a gente falar quando a pessoa não está perto, né? Vocês não sabem, mas existe uma carta de recomendação para todos nós, que só Ares vai assinar quando desencarnarmos, como trabalhadores, como médiuns. É isso que acontece. Nós temos uma referência para que nós possamos ser e nos colocar como aptos. E nós vamos ver que essa questão da mediunidade, ela não está literalmente associada com esse desenvolvimento moral. Porque ela é uma faculdade orgânica. E como faculdade orgânica, ela se manifesta quando na reencarnação. E aí nós vamos ver que esse processo independe das questões morais, desse conhecimento, desse aprimoramento. Ela é um instrumento, uma ferramenta que nos faz, que nos conduz nos questionamentos íntimos a nos proporcionar esse desenvolvimento. Exatamente isso que esse capítulo do Livro dos Médiuns nos remonta. E precisamos entender que essa faculdade, de alguma forma, ela não são privilégios, não são favores, não está ligada a nenhuma fonte determinada de exclusividade, de privilégios, nada. Ela vai se desenvolver naturalmente quando eu me coloco e tenho essas habilidades. Todos nós podemos ter outras formas de mediunidade, diante daquelas em que nós vivemos, conhecemos, sentimos. Uma das mais comuns, a mediunidade intuitiva. Como sempre, eu escolho um coadjuvante, não é vítima, tá, gente? É um coadjuvante que vai auxiliar no processo da noite. Então, Antônio, que foi o escolhido, e estão me dizendo aqui que era para ser você, eu só obedeço, eu sou fiel à espiritualidade. Antônio está seguindo por uma rua. E naquele momento, por alguma razão, ele, acho que eu vou passar por aqui. E naquele instante em que ele, intuitivamente, muda de faixa ou de a sua rota, depois ele tem conhecimento que logo adiante, a esquina que ele ia virar, aconteceu um rompimento do piso, do asfalto e tudo que estava desceu. Um prédio que ali estava na esquina, pelo tempo, pelo uma má conservação, ruiu. São formas que nós precisamos entender, que chegam até nós, de um campo de uma mediunidade intuitiva. Quem aqui já passou por fatos semelhantes? Muitos de nós. No nosso dia, quantas vezes nós saímos de casa com todo nosso roteiro definido de caminho, de ação, do que fazer, e isso vai ao longo do dia se reformulando. E ao final do dia, muitas coisas que não eram previstas foram
realizadas, que tem a ver com tudo isso. E nós vamos ver que muitos aspectos em que o médium, principalmente aquele que se encontra em desenvolvimento, que começa a sentir de um maior grau a sensibilidade orgânica se manifestando, e aí tem diversas formas, diversas. Dificilmente nós vamos encontrar dois médiuns ostensivos que têm as mesmas percepções, têm as mesmas reações biofísicas, psíquicas, que vão reagir da mesma forma. Por conta exatamente daquela sintonia, e que nós vamos falar um pouco adiante, da sintonia em que nós nos colocamos, que tem a ver com um pouco da nossa ficha reencarnatória, de toda aquela anamnese de nossos processos reencarnatórios anteriores, das nossas experiências. Então é tudo isso que molda a nossa sensibilidade e nos permite aflorá-la de uma forma mais plena. Mas será que é somente manifestar a mediunidade? Eu tenho recebido lá no consultório muitas pessoas que estão passando por isso e não sabem, não conhecem, não têm o entendimento. Eu me vejo no teto do meu quarto, às vezes eu estou em cima do guarda-roupa e eu não entendo aquilo, eu acordo muito. E muitas vezes eu estou vendo a pessoa, eu estou em outro local e estou vendo pessoas que já não estão comigo, familiares, e eu não sei o que está acontecendo. Nós estamos vivendo momentos, e os espíritas, e aí nós vamos um pouquinho mais à frente falar do que é o compromisso daqueles que se identificam com a doutrina espírita, de compreender, entender, e aonde chega a nossa missão, vamos dizer assim, de auxílio, de estender a mão. Então nós estamos vivendo um momento em que essas reações biofísicas e psíquicas estão acontecendo de uma forma muito intensa em todo lugar. E não é somente nessa faixa etária nossa aqui de 30 anos, que aqui todo mundo é novinho. Então, mas eu estou falando por mim. Vocês que vão fazer a sua escala de idade. Apesar dos meus 65 anos, que não parece, mas a minha sensibilidade, eu me sinto como 32, normal, tranquilo. Isso me dá um adendo a mais aí, né? Então a gente precisa entender que hoje, quantos jovens, crianças, estão trazendo, estão se colocando, estão demonstrando essa sensibilidade. Estão vivendo essa realidade e que precisa ser compreendida, direcionada. Eu me lembro muito bem, há pouco tempo que eu estava na evangelização, mais ou menos eu tinha uns 5 anos de idade, e aí dizia aquele exemplo clássico do que as nossas atitudes, explicando a lei de ação e reação. Aí tinha um exemplo daquela bolinha de borracha, da Mercur, vermelha, que a gente brincava de queimada na hora do recreio, a bolinha de borracha. Acho que a maioria aqui não conheceu. E que aquilo, quando pegava nas costas, o único jeito de defender era virar de costas mesmo, porque era uma lapada, como diz o povo aqui no Nordeste. Então eu fazia aquela demonstração da bolinha na parede. O que você deseja, volta. E aí a professora, a evangelizadora, levava a bolinha e punha a gente assim, joga a bolinha. Aí você pegava. Joga com mais força. Levava uma carimbada. Ela vinha exatamente na mesma direção. Então essas
reações que nós estamos presenciando hoje, que a gente tem vivido, e a rede social está repleta disso. Igual aquele garoto lá de Goiás, que fala sobre medicina, aquele garotinho lá de 3 anos, lá na Europa, que toca piano, e outras coisas mais. Tem uma menina em São Paulo que, com 2 anos, ela já falava e escrevia. E ela descreve nitidamente o planeta, a região na qual ela veio, com toda a clareza. E ela descreve que ao lado dela, junto da família, da mãe, que estão ali. E ela disse: mamãe, você estava com problema tal, foi colocado ali. E ela nem tinha feito exame, nem tinha ainda se manifestado. Então veja que essas aptidões, elas estão aflorando de uma forma intensa, simultânea. E cada vez mais a gente vê e percebe que as questões da mediunidade, do médium, para que nós possamos compreender que essas reações, elas vão acontecer. Não tem nada novo, sempre existiu. Nos Estados Unidos, quando em 1845 a 47, que começaram os fenômenos de Hydesville e outras manifestações, e que isso foi aos poucos chamando a atenção da humanidade, hoje nós temos um outro caminho, que é um caminho dessa razão. O que isso quer nos mostrar? Que momento da nossa etapa evolutiva, coletiva e planetária nós estamos vivendo, que essas manifestações estão aumentando. E aí nós vamos ver que há cada vez mais direcionamento de pessoas que têm um alto grau de conhecimento, de pesquisa e que estão trazendo aprofundamento nesse campo. Quantos médicos que a gente tem acompanhado? Eu participo de 2 grupos de estudos, que o grupo é formado pelo Dr. Sérgio Felipe e Dr. Paulo Sérgio Frutuoso. Cada grupo trata de assuntos relacionados ao psique, à mediunidade, à manifestação. Veja a série em que Sérgio Chesse traz, juntamente com o Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, sobre as questões da medicina. Então, esse caminhar da mediunidade, ele está muito aquém das portas, das salas, das reuniões contidas, privadas. Não há uma razão desse privilégio. E aí é onde nós precisamos entender. Quem aqui é médium? Que trabalha como médium, voluntário numa casa espírita? Muitos aqui são. Aí eu faço a pergunta: é só no momento em que eu estou no Bezerra de Menezes, na Mansão do Caminho, lá no Frei Luís, e que eu me coloco como médium? Ou essa atividade, ela é contínua? Eu sempre ouvia, no processo da juventude, que em muitas casas acontecia isso. E teve um fato que aconteceu comigo quando eu mudei para Natal, e aí eu vou confessar uma coisa que hoje é sábado, né? Ontem eu descobri uma coisa que eu fiquei impactado. O tempo passa e você não... Quando você se envolve com fatos, com pessoas, com locais, que aquilo te afiniza, você não vê o tempo passar. Ontem eu descobri que tem 30 anos que eu estou no Nordeste. 10 anos só aqui no Pernambuco. Veja, que coisa maravilhosa.
que a gente não percebe. Então, nesse caminhar, quando em 95 eu mudei para Natal e que comecei a frequentar o grupo Casa de Caridade Desejo de Menezes, fundado por doutora Mércia Carvalho, que já desencarnou, assim que eu cheguei, mais ou menos uns 2 meses, era uma casa pequena. O salão cabiam 20 cadeiras e ela teve que se afastar da casa por um tratamento de quimioterapia. Aonde o doutor Bezerra orientou que ela ficasse afastada não só dos trabalhos, mas do ambiente da cidade, por conta da mediunidade dela e por conta das reações que poderiam advir. E nas nossas conversas, ela dizia, e aí foi quando ela passou o bastão junto com outros trabalhadores e fomos trabalhar na casa, auxiliando naquilo que foi necessário. E aí a gente conversava, quando ela vinha à cidade para fazer as sessões, a gente se encontrava lá no centro. Ela dizia que na quimioterapia era além da clarividência, as reações do campo psíquico era como se multiplicasse por 100. Então ela não via as pessoas, ela via o campo e as cores misturadas dos vultos de todas as formas. A razão pela qual ela foi orientada, ela foi para uma casa de praia, ficar ali e naquele processo. E aí eu disse para ela, mas você tem pessoas aqui? Eu falei, não, já está na hora. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então fica o alerta, fica o campo de atenção que nós precisamos ter. E cada vez mais a gente vai adiando. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu volto, depois eu penso, agora não é hora, e assim a gente vai postergando. O mandato mediúnico, ele é opcional, sim. Eu escolho, eu decido, eu defino. Mas tem uma mensagem de Emmanuel, num livrinho de mensagens, Reflexões do Dia, que chama A Enxada. E tem um poeta goiano que tem uma poesia muito parecida, em que lá, na mensagem de Emmanuel, Chico diz o seguinte: a enxada escorada no canto da parede não produz, não cultiva, não sulca a terra, não planta, não vai multiplicar os talentos. Ela vai enferrujar. E no momento que nós precisarmos fazer uso dela, a gente sabe disso porque grande parte de nós temos contato e família e crescemos envolvidos com a roça, fazenda, tudo isso. A gente sabe que aquela ferramenta esquecida enferrujou. O que precisa ser feito? Ela precisa ser curada de novo. Ela precisa ser afiada. E o processo de fiação ou da cura da lâmina é doloroso, porque tem que ser lixada, tem que ser tirada todas as... É como a aguza. A aguza é um minério. Para se tornar ferro, precisa ir para um forno acima de 700 e 800 graus. Combinada com outras ligas, ela vai ser forjada para se tornar o ferro. Na essência, aquilo não é nada, ela está ali apenas como um minério. Da mesma forma, a mediunidade. Para que a mediunidade seja ou esteja, se torne apta, consciente, é necessário essa forja. E o que é a forja? É as nossas experiências. Aquilo que nós vamos compreendendo. E à medida que a gente avança, que a gente vai compreendendo isso,
nós vamos percebendo que o mandato mediúnico, ele precisa sim de atenção, de educação, precisa ser trabalhado para que nós não sejamos ou não nos tornemos uma enxada enferrujada que vai ser usada e vai quebrar a lâmina, falhar, vai corromper. Então, à medida que a gente vai aprimorando todo esse conhecimento, a gente vai exigindo de nós entrega. Cada vez que nós fazemos um movimento contrário aos princípios, às leis divinas, nós nos afastamos do Evangelho. Cada vez que nós infringimos essas leis, nós nos distanciamos do Cristo. Nós passamos a ter dificuldades do retorno dessa conscientização. Então, cabe a nós esse caminho de desafios que se torne consciente nas nossas rédeas. Porque a doutrina espírita é isso. Eu sempre digo e repito, pode ser que tenha pessoas que não concordem, mas a doutrina espírita é para se questionar. Ela nos questiona e nos faz questionar sobre nós mesmos. Porque se é uma doutrina que os seus pilares é a reforma íntima, o aprimoramento moral, vai ser apenas para a gente desfilar com a literatura. Beleza, então é bom a gente comprar uma carretinha que só Chico Xavier tem 535 obras, fora outros autores. E ao termos contato com isso, principalmente o médium, aquele que está buscando esse conhecimento, o refinamento da sua aptidão mediúnica, o reconhecimento dessa faculdade de colocá-la à disposição daquilo que é necessário, ele precisa sim do estudo, do conhecimento, desse aprimoramento, da renúncia, de compreender que tudo me é lícito, mas nem tudo me é válido, ou eu posso. Então, esses estudos, a gente precisa entender, porque muitas vezes nós nos tornamos espíritas papagaios. Repetimos aquilo que ouvimos nas palestras, repetimos trechos dos livros, mas efetivamente a gente não vivencia. Algum tempo atrás eu até fiz uma palestra intitulada "Por que é tão difícil viver o Cristo?". E é tão difícil viver o Cristo porque depois de 2000 anos, no mundo que 32% da população é cristã, e a gente tem uma dificuldade efetiva, eletiva, de realmente vivenciar esses pilares cristãos. Os espíritas no mundo representam, deixa eu ver se eu me lembro aqui da quantidade de números, 0,00007%. Tenho-nos muito a conhecer. Conhece-te a ti mesmo, como está lá no túmulo de Hermes. E precisamos sim do conhecimento da doutrina espírita, que traduzido do grego significa sabedoria dos espíritos. E esse conhecimento, ele se dá, não é somente aqui, não é somente nos momentos em que aqui eu me coloco. Eu já citei aqui um livro que só se compra pela
internet, porque já não consegue achar em lugar mais, que chama Um Terço da Vida. Em que Um Terço da Vida, no livro, em que Maria Modesta Cravo, que é o espírito que traz a mensagem desse livro, nos mostra literalmente o que no plano espiritual acontece efetivamente no trabalho da espiritualidade, para nos auxiliar. E muitos de nós estamos totalmente vedados, não temos noção do que acontece no plano espiritual quando entramos em estado de sono, que nos desprendemos. A espiritualidade faz uma varredura no campo da atmosfera psíquica do planeta para que todas as nossas turbulências do dia não nos arrastem para esses caminhos que ao longo do dia nos desarmonizaram. Mas eu leio a Bíblia, eu faço prece, eu faço... Ótimo. Para quem quiser, nas sextas-feiras, às 20 horas, iniciou ontem o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Espíritas, Paulo e Estevão, na qual começou ontem e é estudo do Evangelho de João. Mas é o Evangelho... Sim. E perceber e entender o que os Evangelhos nos mostram não é simplesmente decifrar o Evangelho. É trazer aqui para o meu dia o que isso me mostra. O que eu faço com isso. O que eu construo com todo esse conhecimento. É para outra encarnação? Talvez. Lembrando que o melhor momento de toda a nossa trajetória evolutiva é o agora. É esse que nós estamos vivendo. O que eu estou construindo para a minha próxima encarnação? Estou preparando aqui. Djalma Argolo tem um livro que chama Como Planejar a Sua Reencarnação. Eu não passei do 5º item. E eu até falei assim, olha, tem um livro muito bom, leva para você ler. Passei para frente, porque é uma lapada, como diz aqui. É difícil. É muita coisa. E parece que a gente está vivendo num estado de contemplação. Esquecendo que nós, medianeiros, que trazemos, que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, na nossa sensibilidade, no nosso dia a dia, na nossa conduta, e que precisamos sim, nesse caminho. Quantos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na repartição, né? Acho que aqui não usa muito essa palavra, mas em Goiás o pessoal fala na repartição, quer dizer, setor de trabalho. No setor de trabalho, aí chega alguém, o Antônio, olha, Antônio, eu preciso conversar com você, e começa aquele desabafo. Do nada, eu não tenho muita intimidade com o Antônio, mas naquele momento é o que eu acabei me identificando. E isso, quando nós tomamos consciência, porque ele está emprestando os ouvidos. É a caridade auditiva, de ouvir o outro. Não deixa de ser uma atividade medianeira. De acolher naquele momento. Dr. Bezerra disse que um passe, um abraço é um passe. Como médiuns, como pessoas que estudamos a doutrina, na sua essência, nós temos consciência disso. Então, se percebe alguém, você não precisa chegar e dizer, eu tenho experiência nisso, eu não vou nem contar. Então você aprende a lidar com aquilo de uma outra forma. Tá tudo bem? Olha, eu estou trazendo uma água para você. Põe a mão assim, fluidifica, leva. Não precisa dar, doar, fazer com que isso vai nos colocando num processo
dessa sintonia, cada vez mais. E uma vez mais que a gente vai aprendendo que esse caminhar é pessoal, e a gente ouve muito, a Terra é uma escola, é um hospital, para nos curar daquilo que nos aprisiona, que nos afeta, que nos corrompe, que não nos permite ir adiante. É uma escola porque nos traz, na oportunidade da convivência, identificar no outro o que nos incomoda. E conhecendo essa doutrina reformadora, consoladora, o Consolador prometido, que nos proporciona esse conhecer a ti mesmo, é ir adiante naquilo que você se propõe e faz. E tem um trecho da vida de Divaldo, que é muito interessante, em que ele questiona Joana. Aí ele disse, olha, tem muita mensagem para todo mundo. Tem muitas mensagens que são entregues para as pessoas e que você traz orientações e tudo, mas para mim você nunca disse nada. E Joana começa a rir. Imagina, um espírito superior ali do lado e você faz um questionamento desse e ele se coloca rindo. Ela disse, tu percebes que aquilo que chega a você está sempre na segunda pessoa do singular? Tu. E quando você escreve, quem lê está lendo para si mesmo. Olha como a sabedoria que nos chega, a gente não está atento nisso. Nesse caminho em que muitas vezes a gente não se coloca. E aí vem aquela questão. O médium, seja numa comunicação, seja através de uma psicografia, qualquer que seja, quem é o primeiro a perceber a mensagem? Não é o próprio médium? Então, para que nós possamos, literalmente, estabelecer essa afinidade e sintonia, é necessário burilar a nossa moral, a nossa conduta, fazer esse refinamento contínuo, como está lá na mensagem de Santo Agostinho. Será que tudo que hoje eu pude fazer, eu completei? Será que eu pude ser fiel ao princípio que eu me coloco? O que me faltou, o que me falta? E é esse o propósito, porque nenhum de nós aqui, pelo menos eu desconheço, eu não vim com nenhum etiqueta, código de barra, QR Code, que agora é QR Code, né? Se bem que agora tem coisa mais avançada, que é reconhecimento facial. Mas ninguém veio com nada dizendo, olha, prazo de validade. Não veio. Nosso prazo de validade pode ser daqui 1 minuto. Pode ser na sala de passe. Pode ser saindo do centro. Dormindo. Deitados. Acordando. Caminhando. Na academia. Não importa. É aonde for o nosso momento. E é por isso que estarmos prontos, aptos e preparados se torna cada dia mais um desafio. E aí um dos nossos orientadores espirituais disse assim certa vez, não estão aqui de férias. Vocês não estão aqui para olhar pela janela e ficar apreciando a paisagem. Existe uma razão, um propósito. Se aqui reencarnamos, quantos outros espíritos que se encontram no nosso orbe estão aguardando uma oportunidade? E o que aqui estamos fazendo desse caminho? O que aqui está sendo feito por nós no nosso direcionamento? O que eu conscientemente percebo
do meu próximo passo. Porque, calma, estava demorando. Silmara chegou a pular na cadeira ali, que achou que o microfone ia voar. Mas o que é o próximo passo? Para onde eu vou? De onde eu estou indo, eu tenho uma leve noção. Se a gente colocar no papel, coloca aquelas duas colunas, né? Faz um balanço. E aí é que a coisa começa a fluir. Então, nesse propósito que a gente coloca, conhecer a nós mesmos nos capacita a um estado de melhoria de consciência e que vai nos aprimorando esse senso moral. Quando estamos estudando o Evangelho, vivendo o Evangelho, procurando cada vez mais nos aproximar do Cristo para sermos merecedores de caminhar ao seu lado, nós estamos buscando o buscai e achareis. Pedi e obtereis, capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí é onde nós podemos entender que essa afinidade e sintonia vem daquilo que eu tenho. O que eu penso? O que eu vibro? O que eu coloco? Eu me santifico apenas nos sábados, às 8 horas, 7h30, aqui no Bezerra de Menezes? Ou durante a semana, como eu vivo? Como eu vivo na minha comunhão familiar, na minha comunhão de trabalho? Somos integralmente espíritos. E onde quer que nós estejamos, esse processo é contínuo. Não tem diferença. Então, para a gente poder chegar num ponto final, eu vou só apenas ler 2 trechos em que diz o seguinte. O Espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina. Eu não posso mais dizer, isso eu não sabia. E eu me lembro que certa vez, lá em Salvador, quando eu trabalhava lá no Cavaleiros da Luz, com o José Medrado, nas reuniões com os trabalhadores da casa, que era a última sexta-feira do mês, o Dr. Bezerra disse o seguinte: basta 20 minutos, se vocês já estão aqui há 45. Então já vingou o prazo. Basta 20 minutos, sentado ouvindo uma palestra espírita, você não pode mais dizer, isso eu não sabia. Ou seja, todo mundo já assinou conscientemente. E vai trazendo nessa percepção aquilo que precisa mexer aqui dentro. E aí ele continua. Moralizou suficientemente sinceros os adeptos da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. De quem que ele está falando? Qual é o mundo que nós estamos? Qual a nossa classificação? Peguem lá a pergunta número 100. Então, nesse composto da moralidade, eu vou trazer para finalizar a mensagem desse livro Consolador. Vocês não estranhem que todos os meus livros são encadernados, porque é livro de pesquisa contínua. E aí, nesse capítulo do livro Consolador, que é Psicografia de Chico, através de Emmanuel, ele nos traz a seguinte, que é o item 3.5, que é mediunidade. E aí nós vamos lá na página 263, num trechinho. Porque ele é um livro de perguntas, eu vou ler um trecho de uma das respostas. O médium sincero necessita compreender que para antes de cogitar a doutrinação de espíritos ou de seus companheiros de luta na Terra, faz mister a iluminação de si próprio, pelo conhecimento, pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo para a assimilação perfeita dos princípios doutrinários.
no desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Estudo, pesquisa, o Evangelho no lar. Tem dificuldade? Procure a casa, o atendimento fraterno, as orientações necessárias, a literatura. Que livro pode me ajudar nesse processo? Não podemos mais nos furtar. Não temos mais tempo. Não haverá outra oportunidade. Essa é a oportunidade que nos foi entregue, para que juntos, todos nós, aqui, aonde quer que nós estejamos, possamos fazer um dia feliz para nós, para todos aqueles que caminham conosco. Que Jesus continue a nos inspirar. Leiam esse capítulo número 20, principalmente aqueles que estão estudando sobre mediunidade. Ele é muito interessante e importante para isso. Então, que ele nos inspire e nos conduza no seu amor intenso e profundo diante de tudo aquilo que nós nos colocamos nesse caminhar, que possamos, com toda sinceridade interior, nos desdobrarmos diante das oportunidades que cheguem até nós. Que Jesus continue conosco nessa noite e sempre. Muito obrigado.